Ninguém é obrigado a aprender nada nessa vida, mas se privar do aprendizado é um desperdício. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e tem uma pergunta que eu recebo com certa regularidade e é: será que eu preciso aprender inglês? Né? Existe a necessidade? Hoje em dia temos ChatGPT, tem autotradutores, né? Tem até dublagens em tempo real, né? O YouTube tem essa opção em alguns canais maiores, assim. Então é impressionante as ferramentas e as opções que a gente tem para não precisar aprender uma língua. Mas eu acho que essa conversa ela vai muito mais além do que isso, né? Nós temos calculadora, então para que aprender matemática? Né? Nós temos a infinidade do Google e da internet, para que aprender história? Né? E eu acho que assim, nos privar do aprendizado, a gente sai mais perdendo do que ganhando. A facilidade, ela nos torna piores. E eu acho que eu falo isso com seriedade. E eu acho que assim, né, o inglês, né, tem uma coisa da cultura brasileira da gente achar, né, que eu nunca vou viajar, né, eu não preciso disso. Mas eu acho que vai muito mais além do que isso, né? Eu não sou americano, para que eu preciso saber inglês? E outros lugares também fazem parte, né? Também tem esse tipo de pensamento. Eu já conheci um cara da Nova Zelândia que dizia: eu não quero aprender outra língua porque eu já falo inglês e inglês é a língua do mundo. Eu já conheci americano dizendo: eu não preciso aprender outra língua porque eu falo inglês e inglês é a língua do mundo. Então, para eles, sai muito mais de um ponto de arrogância do que do nosso, que é, às vezes, até uma falta de esperança, né? Eu nunca vou viajar, então para que eu preciso saber? Né? Eu nunca vou falar com um americano, para que eu preciso saber? Né? Então, assim, não se prive da oportunidade de aprender. Porque a gente sempre, né, falando de Freud, né, claro que na psicanálise tem outra conotação, mas essa frase ela é importante. Existe um ganho secundário. Tudo que a gente faz, e principalmente no aprendizado, a gente ganha muito mais do que além do aprendizado. Hoje em dia, por exemplo, temos o ChatGPT que traduz as coisas em tempo real para nós. Só que o ChatGPT, ele é feito por uma empresa que tem interesses. E acho que nas traduções em geral, e por que o lema do canal é tire suas próprias conclusões. Se tu sabe a língua, tu traduz de acordo com o teu filtro, de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua criação, com a tua cultura, com as tuas experiências, e tu traduz com um filtro que é voltado para ti. Quando o ChatGPT traduz alguma coisa, ele traduz baseado nas experiências e nas vontades das pessoas que querem que tu entenda as coisas de uma certa maneira. A tradução ela nunca é imparcial, ela nunca é pelo teu bem de usuário, porque o ChatGPT é de graça. Então a gente está tendo aí atravessamentos que são muito maiores do que simplesmente utilizar ou não um tradutor. Claro que é conveniente, é excelente ter uma ferramenta à nossa disposição, mas eu que sempre defendi, né, esse cara aqui, Carl Jung, né? Curando a minha sombra, eu curo a sombra do mundo. O movimento, a participação, a estrada, o desenvolvimento é de dentro para fora. Se tu for só uma pessoa que recebe o que vem de fora, tu vai ser influenciado pelo que vem de fora. Então, para mim, é muito importante saber inglês, porque assim eu traduzo as coisas da minha maneira e como eu enxergo as coisas. Né? Pegamos uma língua que eu não sei, né? Eu gostaria de ler Freud em alemão, eu não sei alemão. Então, quem traduziu Freud do alemão já traduziu com a sua ideia do que seria o que Freud quis dizer. E Freud é uma coisa muito complexa. Então, essa complexidade foi filtrada pelos olhos de uma pessoa que tinha interesse em que a gente enxergasse o que Freud disse de uma certa maneira. Entende como isso pode ser perigoso? Entende como isso tem muito mais a ver, não só com aprender ou não uma língua, mas do meu ponto de vista, e olha só como até esse vídeo já vem carregado do que eu acho. Então ele não consegue ser imparcial. Nada nesse processo é imparcial. Mas o que acontece é isso. Eu quero traduzir as coisas de acordo com o que eu espero que seja traduzido, não com o filtro de alguém que acha por mim. E isso é uma participação, isso é um impulso necessário, interno, pessoal, que tem muito a ver com o processo de individuação. Quem eu sou e quem eu quero ser como indivíduo. Então, quando tu aprende uma língua, tu tá usando ela para traduzir as coisas para ti mesmo, né? Parece redundante, parece óbvio, parece básico, mas a tradução ela vem carregada de ideias, ela vem carregada de interesses. Então, aprender inglês é muito mais do que simplesmente perder tempo.
Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Esse é o lema do canal. E outra coisa também, que eu acho que eu posso entrar, é a ideia das oportunidades, né? Eu nunca vou viajar para o exterior, então para que eu preciso saber inglês? Só que isso tem muito a ver com esse fatalismo brasileiro, né? E eu não estou dizendo que todo mundo que me manda mensagens tem esse fatalismo, mas tem muito essa coisa do brasileiro de achar que nada vai acontecer, né? O Brasil não é à toa. Isso não é uma crítica às religiões, mas o Brasil não é à toa um dos países mais religiosos do mundo. Porque a gente deixa tudo na mão de Deus. A gente joga. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Então a gente não se prepara para as oportunidades aparecerem. As oportunidades na minha vida, eu aprendi inglês muito antes de saber que eu ia viajar. Eu não tinha noção que ia me aparecer a oportunidade de morar fora do Brasil. Mas quando apareceu, eu estava preparado. Então eu acho que o preparo também ajuda a criar a oportunidade. Quando a gente quer muito uma coisa, parece que as portas e os caminhos da nossa vida se abrem para que essas coisas aconteçam. Mas se a gente fica parado esperando que elas aconteçam, geralmente elas não acontecem. Se a gente jogar tudo na mão do divino, né? E não é uma crítica, porque eu tenho o meu lado espiritual, eu tenho o meu lado que concorda e acredita em coisas que às vezes não tem uma explicação racional, mas se a gente deixar tudo na mão, né? Tem muito mais a ver com passividade do que necessariamente aprender ou não a língua, né? Tem muito mais a ver com esse nosso lado, né? Que às vezes é uma baixa autoestima como nação, uma baixa autoestima como cidade, como pessoas, como criação, como cultura, que a gente se acha menos que os outros. E às vezes a gente acha que até a oportunidade de poder viajar e interagir com uma pessoa de fora do Brasil não vai dar certo, não é possível, é tão distante. E aí a gente acaba, né, se diminuindo. E aí a gente acaba acontecendo o quê? Diminuindo a nossa vontade de aprender. Aprender inglês é um filtro, mas aprender inglês também é uma visão. Aprender inglês tem muito a ver com impulso. E isso eu estou dizendo que é o seguinte, é aprender tudo, né? Eu gostaria de aprender um instrumento. Cara, hoje em dia tem tudo de graça. Tu pode aprender e fazer um curso inteiro de um instrumento pelo YouTube. Tu não precisa pagar um professor se tu não quiser. Mas tu precisa ter a vontade, precisa ter o impulso, tu precisa dedicar tempo, tu precisa, né, juntar um dinheiro e comprar um instrumento. Apesar de hoje em dia os instrumentos serem muito acessíveis. Tu não precisa ter uma Gibson para aprender a tocar guitarra. Tu pode tocar guitarra numa Janine. Tem Epiphones ali, séries que são muito acessíveis e são guitarras que eram cópias de Gibson, que tem uma qualidade excelente. Eu tenho uma Epiphone, né, e ela tem um som fantástico. Eu gosto dela tanto quanto a minha Gibson. Mas por quê? Porque a gente se põe nessa posição de que o aprendizado, né, aquela coisa até meio imediatista, né? Eu não preciso desse aprendizado agora porque talvez eu só vá precisar dele lá no futuro. Mas eu acho que é importante a gente entender que a gente tem, sim, essa diminuição da nossa vontade, né? Por causa dessa mágoa, dessa marca que existe, ou que foi nos imposta como Brasil, como nação, de que a gente talvez não seja merecedor de falar com um estrangeiro, né? E é por isso, né? Talvez eu não tenha falado isso já recentemente, mas para quem não sabe, o nome do canal é Sorry from English, justamente por essa coisa brasileira de sempre pedir desculpa. A gente inicia a falar uma língua nova ao mesmo tempo que a gente pede desculpas por não saber falar. E aí tem tanto americano que não conhece a própria língua, tem tanto canadense que não conhece a própria língua, tem tanto indiano, alemão, espanhol, né? Eu estava aqui com meu pai assistindo uma partida de tênis e um dos jogadores era um espanhol, um inglês mais arranhado e mais arrastado, mais ineligível, inteligível que a gente pudesse escutar, mas ele estava ali, né? Em rede nacional, em rede internacional, falando o inglês do jeito dele. E eu acho que assim, a gente como Brasil, né? E também pode ser uma outra parte desse assunto, falar inglês não quer dizer falar bem. O importante é se comunicar. Então eu acho que é muito mais interessante que tu aprenda uma língua que vai te abrir portas para outros conhecimentos que não são filtrados pelos interesses de outras pessoas do que tu ficar sem aprender alguma coisa. E isso com certeza pode se espalhar para outras áreas da vida. Para que eu vou fazer tal coisa se existe essa possibilidade? Né? A gente entra nessa ideia também de procurar atalhos para as coisas, né? De conveniências e geralmente na vida as coisas que levam mais trabalho, as coisas que são mais difíceis, as coisas que precisam ter esforço são as coisas que nos trazem mais valor. E eu acho que hoje em dia a gente também tem uma noção muito de que se esforçar, né? Freud já dizia, tá lá ele. Amor e trabalho, é essa frase que está escrita aqui. Está escrito em alemão, apesar de eu não saber alemão, mas está escrito Lieben und Arbeiten, amor e trabalho. E tenho certeza que a pronúncia do meu alemão foi horrível. Mas Freud dizia, a pessoa que é capaz de trabalhar e a pessoa que é capaz de amar, ela vive em saúde. E eu acho que a gente querer evitar o esforço do trabalho, e é muito, né? Eu já falei nessa semana que passou em algum vídeo sobre relacionamentos.
A quantidade de pessoas que se metem em relacionamentos ruins porque elas não querem ter o esforço de procurar uma pessoa boa também é muito grande. Então a gente vive, né? A gente vive esse fatalismo de que o trabalho nos faz mal e a gente vive essa acomodação de que o amor é essa coisa idealizada de filmes e que a gente não precisa se esforçar para encontrar um relacionamento maduro e que vai nos fazer bem. Então, entende, né? Para quem estiver escutando esse vídeo até agora, entenda que a ideia de aprender inglês ela vai muito além de simplesmente saber ou não uma língua. Ela vai muito mais além da utilidade da língua. Ela tem a ver com esse impulso que nós temos de querer mais. Esse impulso que nós temos de não se relegar e não se rebaixar até, mas a ideia de se rebaixar, de se abaixar, né? De se curvar diante das tecnologias que já nos trazem tudo pronto. E eu acho que é isso, esse imediatismo faz com que a gente emburreça. A gente ter tudo pronto não nos torna mais inteligentes, né? Essa ideia de que, agora que a máquina faz por mim, eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas. Isso é uma das maiores mentiras que já contaram e a gente se conta na história. Uso o ChatGPT? Óbvio que eu uso. É uma ferramenta conveniente? É uma ferramenta conveniente. Me salva tempo? Sim. O que acontece hoje em dia, muitas vezes, é que esse tempo que a gente ganha com essas ferramentas que nos dão essas facilidades, esse tempo geralmente é desperdiçado. É mais tempo para não fazer nada do que tempo para a gente usar para aprender coisas que vão agregar para a nossa vida. Então eu acho que essa ideia de aprender ou não inglês, ela está muito interligada ao nosso jeito humano, né? Não tem nada a ver, é um pouco até mais do que ser brasileiro, né? Porque eu acho que assim, ser brasileiro já nos traz essa carga maior dessa baixa autoestima como nação, de não se sentir merecedor das coisas, mas ao mesmo tempo tem esse fatalismo e essa ideia de que eu não preciso. Né? O não precisar, né? Porque vai ser um incômodo. Né? E o instrumento é assim, uma profissão é assim, qualquer tipo de estudo é assim. Tu tem que passar pela etapa do eu não sei. E isso trava muitas pessoas, que é a humildade de entender que tu é um iniciante e tu não sabe nada. E aí tu vai... né? O nosso cérebro ele é muito frágil, né? O nosso cérebro barra inconsciente, barra ego, ele é muito frágil quando o assunto é não saber as coisas. Porque aí a gente pega nessa coisa assim, né? Eu prefiro não aprender do que ser aquele iniciante que não sabe, né? A ideia do faixa branca, né? Imagina quantas pessoas não desistem de aprender uma luta porque elas travam na faixa branca, porque elas não conseguem entender que o processo até chegar na preta demora, ele é doloroso, né? E isso aí entra na psicologia também, né? Quantas pessoas não fazem terapia porque tu precisa ter a humildade de entender que tu tem algo para resolver. Então, né, para não estender muito esse vídeo, mas entenda que preciso aprender inglês? Não, tu não precisa fazer nada na vida. Só que quanto mais tu não fizer na vida, mais tu vai deixar de crescer. E esse é o verdadeiro crime. Então, quanto mais tu fizer coisas que vão te dar ferramentas para ser uma pessoa melhor e conseguir entender o mundo pela tua própria visão, pelo próprio reflexo das coisas que tu enxerga, tu vai deixar de ser uma pessoa passiva, que é levada para os lugares de acordo com as vontades de quem nos oferece todos esses serviços gratuitos. E é um grande entre aspas, né? Já dizia aquela grande frase, se tu não paga pelo serviço, é porque tu é o serviço. E eu acho que isso está muito ligado ao aprender ou não inglês e essa nossa passividade como pessoas nesse processo de individuação humana. A gente pode continuar essa conversa nos comentários. E como sempre, mais do que nunca nesse vídeo eu preciso dizer, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.